Uma excelente noite para meus amigos do canal del Beneco Brasil. Desde já, adianto para vocês que eu estou usando essa camisa. Essa camisa vermelha aqui atrás em homenagem ao Donald Trump. Tu vê, os Yankees de Nova York aqui, ó. Yankees de Nova York, ok? Então não venha, por favor, a me chamar de petista. Por favor, pelo amor de Deus. Me chamem de qualquer coisa menos de petista. Porque, na verdade, a cor vermelha, para quem não sabe, representa o partido do Donald Trump nos Estados Unidos. Ah, mas você está no Brasil. Sim, estou no Brasil, realmente. Não, é que na verdade já estava com essa blusa, né? E decidi fazer este vídeo rápido, já que é tarde, um pouco tarde por aqui. E eu tenho que acordar todos os dias, 5 da manhã, para poder agilizar a questão do meu filho, para levar para a escola. E por isso eu decidi apenas colocar o palito por cima, para reagir a um vídeo que eu considero extremamente importante. Eu acho que o Pablo Figueiredo vai explicar para vocês de forma muito mais abrangente um dos pontos que eu venho discutindo com vocês aqui no canal, as pessoas que me acompanham aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos ouvir o que o Paulo Figueiredo tem a dizer. Eu vou atrapalhar o menos possível, tá? Para que você possa raciocinar e tirar suas próprias conclusões. Vamos lá? Volume direitinho, vamos embora. E eu quero jogar gasolina essa semana nessas manifestações para que elas sejam ainda maiores. Agora, manifestação contra o quê? Né? A grande discussão da internet é: a manifestação deve pedir o impeachment do Lula ou não? E como eu sempre disse, estava dizendo aqui para vocês, que o Lula é um produto do sistema. Sim. O Lula é um produto do sistema. Ele foi uma consequência e, ao mesmo tempo, um meio para que esse sistema pudesse voltar a ocupar a presidência da República. Que é diferente de ter o poder e é diferente de ganhar as eleições. Como eles mesmos dizem. É verdade. O sistema, esses caras, volto a dizer, tentaram Sérgio Moro, tentaram Eduardo Leite, tentaram João Dória, tentaram Rodrigo Maia, tentaram Luciano Huck, tentaram Simone Tebet. Perfeitamente. E nunca esqueçam deste nome. Quem o sistema queria, quem era o candidato do sistema? Geraldo Alckmin. O sistema engoliu o Lula e botou o Alckmin como apólice de seguro, porque o Lula era o único com condições de vencer. Vejam, o próprio Alexandre não é um produto do PT. O PT há alguns anos pedia o quê? Pedia um impeachment do Alexandre de Moraes, igual nós pedimos hoje. O sistema do qual o Alexandre e o Alckmin fazem parte simplesmente compôs com o PT. Nem com o PT, com o Lula. E o que eu disse? Eu disse em 1º de janeiro de 2023, não farei oposição simplesmente ao governo Lula, porque eu não entendo que existe um governo Lula, mas sim que existe, esse governo que existe é parte de um regime que permitiu que o Lula voltasse ao presidente, à presidência. Portanto, a minha oposição não é ao governo Lula, é ao regime. Perfeitamente. Seria ao governo Lula se eu entendesse que o Lula ganhou as eleições de forma legítima. Como eu não acho, eu acho que o Lula foi colocado lá por um regime. A minha oposição ao regime. E por fazer oposição ao regime, seria absolutamente estúpido da minha parte falar que eu acho que as pessoas devem ir às ruas para pedir o impeachment do Lula. Uma vez que o impeachment do Lula implica automaticamente na entrada do Geraldo Alckmin, que era quem? O plano original e o sonho original do regime. Perfeitamente. Pegou no pulo. Pegou no pulo. Eu não sou, seria absolutamente louco da minha parte, esquizofrênico. Olha, eu já tive muita discordância do Paulo Figueiredo, mas neste raciocínio dele está simplesmente magistral. Falar para as pessoas, não, vão lá pedir exatamente o que os caras queriam desde o início. Perfeitamente. Se eu digo que é um regime, não um governo, ao qual eu faço oposição, e que esse regime tinha como candidato preferido o Geraldo Alckmin, como é que eu vou falar para as pessoas irem às ruas para pedir justamente o que esse regime quer? Vocês entendem que ao irem às ruas pedir o impeachment do Lula, vocês estão defendendo e concordando com os interesses da turma do Alexandre? Do sistema. E o que significa ir às ruas para pedir o impeachment do Lula? A consequência imediata é que todas as ações aqui nos Estados Unidos param. Eu não tenho como virar e falar com o Steve Bannon que o problema é o governo Alckmin. É difícil. Eu brinco com o hashtag Fica Lula, porque o Lula é a forma mais fácil para eu chamar a atenção aqui na América, onde eu acho que a guerra vai ser decidida, para as cagadas que estão acontecendo no Brasil. Porque o Lula vai e vende urânio para a China, chama o Trump de nova cara do nazismo, já manda o Elon Musk se fuder, e assim vai. Então eu não posso pedir ninguém melhor do que o Lula para avançar as minhas pautas aqui fora. Que não são pautas para mim, são as pautas para se livrar do regime. No momento em que entra o Alckmin, eu já deixei claro que a ajuda aqui de fora, eu perco completamente essa possibilidade. Isso sem contar que o impeachment do Lula, além de trazer o Alckmin, que pode ser ainda mais nefasto para o Brasil do que o próprio Lula, você tira do Lula a responsabilidade dele assumir os BO que virão na frente. Que virão agora em 2025 e que virão em 2026. Né? Todos consequência da péssima gestão do cara. E ainda vão ter a narrativa que foi golpe. Que não deixaram o homem trabalhar.
E essa meia dúzia de petistas que ainda está por aí, ainda vai dizer, não, é que não deixaram ele trabalhar, não deixaram ele governar. Vamos lá. O Alckmin não é percebido como socialista, como radical de esquerda, mas como um cara de centro. Tem gente que percebe ele como um cara de centro-direita. E aí, em vez de mudar as coisas no Brasil, a tendência é que eles componham com o Alckmin. Não vai existir antagonismo americano ao eventual governo Alckmin, como existe com o governo Lula. Ah, mas Paulo, você tá defendendo deixar o Lula sangrar, igual fizemos com o Mensalão em 2026, deu errado. Mas é precisamente o contrário, não é deixar sangrar, não. Em 2006, a gente tinha a oportunidade de nos livrarmos de um governo ruim. Naquela época, o vice dele era José Alencar, que ia levar o Brasil de volta para centro-esquerda, em vez dos socialistas radicais do Lula. No final das contas, ia fazer pouca diferença, mas era o que a gente tinha. Era o que a gente vivia naquele momento. Hoje, a saída do Lula é exatamente a melhor alternativa para os nossos adversários. A melhor alternativa. Então, você tá deixando o Lula sangrar? Não. Eu só preciso que o Lula fique onde ele tá, fazendo as merdas que ele faz, para criar as condições para a derrubada do regime. Paulo Figueiredo... Cara, mas que raciocínio, velho. É porque como eu não tenho uma bagagem intelectual e não tenho um raciocínio tão, digamos, tão... um raciocínio tão bem planejado na minha cabeça, eu venho falando sobre isso, mas não com as palavras tão diretas e tão corretas ditas pelo Paulo Figueiredo. Eu estou trabalhando para derrubar um regime ditatorial. Se o Lula sai agora, sem que a gente tenha condições de derrubar o regime, nós trabalhamos para quê? Para a sua consolidação. Exatamente. Então como é que eu vou pedir para impeachment do Lula, meu Deus do céu? Eu seria louco. Ademais, né? Impeachment pelo quê? Porque eu não gosto do Lula. Qual foi o crime cometido? A gente virou a esquerda, o MBL agora, qualquer coisa é impeachment. Ah, eu não gosto, então eu vou pedir o impeachment do presidente que eu não gosto. Como se o presidencialismo fosse parlamentarismo, que é o plano B deles, transformar o Brasil em parlamentarismo. Como se fosse um recall. Só que em vez de ser feito pela população, é feito... Ali eu discordo, tá? Eu acho que o Lula já deu vários motivos para ser impeachmentado. Vários motivos. A corrupção tá rodando solta no Brasil. Tá rodando solta. Prejuízo nas estatais, principalmente na Petrobras, né? Os Correios tá para fechar as portas já, de tanto que já roubaram. Então motivos existem. Só o fato de o país ter voltado ao mapa da corrupção, isso dito por entidades internacionais, já é motivo para impeachment o cara, né? Então, nessa parte aí eu discordo dele, tá? Motivos existem suficientes. Mas, vamos lá. Pelo Congresso. A gente quer dar ao Congresso força para eles o tempo todo, retirarem presidentes eleitos pelo povo. É mesmo isso? De novo, é muita burrice. A gente quer tirar poder do povo para dar para os políticos. Eu sempre fui dessa posição. Sempre fui contra o Congresso caçar mandato de parlamentar, exceto em casos absolutamente extraordinários, ainda mais no presidente da República. Ah, mas Paulo, o Lula não foi eleito de forma legítima. Bom, se então não foi eleito de forma legítima, não tem impeachment. Vamos usar os mecanismos de caçar chapa. Esse negócio de fazer impeachment todo dia com mecanismo de solução para presidente impopular é insano. A esquerda inaugurou essa bosta e não tem como república funcionar dessa forma. República presidencialista não tem. Se fosse para caçar a chapa, né? Se fosse levado à frente todo o que houve na campanha 2022, aí eu concordo. Tira todo mundo, entendeu? Devolve os direitos políticos do Bolsonaro, que foram tirados propositalmente para que ele não pudesse concorrer em 2026. Chama para uma nova eleição com o Bolsonaro concorrendo. Entende? E aí você caçava a chapa Lula-Alckmin. E ao caçar a chapa deles dois, pois eles perdem os direitos políticos, me parece, não sei. Mas me parece que perdem e mesmo que não percam os direitos políticos, podem vir se candidatar. Pode vir se candidatar. Voto impresso auditável. Aí, meu amigo, show de bola. Vamos lá. Então façam o seguinte. A gente faz isso, né? Exercício de lógica. Faça uma árvore de decisão. Pega lá e traça uma árvore de decisão. Cenário A. Você retira o Lula com impeachment e aí entra o Alckmin. Isso nos ajuda? Você bota lá sim ou não. Aí você bota num outro cenário em que a gente mantém o Lula. Não. Isso nos ajuda, sim ou não? Sim. Eu acho que sim. Sim. E eu acho que a saída do Lula, não. Concordo. Eu vou além. Eu diria que a saída do Lula para a entrada do Alckmin é a única forma que esses caras têm, diante da mudança da política externa americana que eu botei no início do programa, é a única forma deles se manterem no poder. Então você que tá louco para pedir impeachment, você tá dando ao Alexandre a única maneira dele manter o regime no poder. Sim. Desculpa. Você não tá pensando direito. E eu vou ser sincero. Eu tenho que falar isso pra vocês. Que nem mesmo as pessoas, esses políticos que vocês estão vendo, que estão pedindo pra você ir às ruas pra pedir o impeachment do Lula, nem eles acreditam que o impeachment do Lula seja possível ou positivo.
Todas as pessoas que vêm para mim ter esse argumento, ter essa discussão, elas dizem que esse é um meio de atrair as pessoas de volta às ruas. Sim. Eu não concordo. E não é honesto, né? Não é honesto. Não é honesto. Motivos para impeachment o Lula, como já falei, já mencionei lá atrás, existem inúmeros. A roubalheira voltou, a corrupção voltou, a criminalidade está solta, a alta dos preços dos alimentos está pelas alturas. Eu estou tendo dificuldade aqui em casa, porque eu trabalho com show, com música. Já falei para vocês que o meu último show foi dia 1º de janeiro e nós já estamos quase no final de fevereiro e eu não fiz mais um show. Faço um show agora esse final de semana, graças a Deus. Mas é isso, cara. É exatamente isso. Motivos existem. Agora, vai nos ajudar politicamente? Vai nos ajudar? Vai nos ajudar em essa dualidade ali, entre essa disputa entre o governo Trump e o governo do Lula? Será que o Alckmin voltando, ficando no lugar do Lula, não vai criar sei lá, um laço mais próximo com o governo Trump? Tem que pensar nisso, cara. A nossa treta é contra o regime, contra o sistema. Contra o sistema. E o próprio Lula está fazendo com que esse sistema desabe. O sistema inteiro. Que, na minha opinião, tem que permanecer ali. Para a gente poder bater o máximo que puder e as pessoas que votaram no cara poderem também compreender a cagada que fizeram, né? Porque estão sentindo no bolso. Eu converso com várias pessoas e eu tenho esses depoimentos das pessoas falando, pessoas que votaram no PT, entende? Assim como o J.D. Vance, eu acredito na sua inteligência. Eu acredito em ser sincero com vocês. Essas pessoas estão falando isso, falando para mobilizar a militância, mobilizar as pessoas, elas estão te tratando como uma pessoa que precisa de um incentivo mentiroso para voltar às ruas. Perfeito. Elas estão te manipulando. Vocês me desculpem. Vocês podem concordar comigo ou não, mas eu vou tratar você de casa como um adulto. Cara, uma verdade dói um pouco? Dói. Sim, dói. Claro que dói. Mas é um fato. É um fato. Vamos lá. Eu não sou manipulador de opinião pública. Eu deixo isso para os magos das redes sociais, os que têm milhões de visualizações, os Pablo Marçal da vida. Eu acredito simples, na verdade. Eu falo a verdade, falo as coisas como elas são. Eu trato você de casa como uma pessoa madura, autônoma, com capacidade para tomar suas próximas decisões, como disse o J.D. Vance. Esse negócio de chamar as pessoas para a rua pelo impeachment, porque aí elas vão, perdoe, eu não acredito nisso. Peço desculpas. Muitos de vocês ficam chateados comigo. Democracia é isso, é acreditar que vocês, às vezes individualmente, podem não ter o melhor domínio das informações, as melhores ideias, mas eu acredito que coletivamente a gente vai chegar a um consenso maduro. E eu vou dizer a verdade aqui. Essas pessoas que estão te falando para ir para a rua pedir impeachment não querem impeachment, eu repito. Lamento dizer isso de forma franca a vocês. Aí entra um jogo de nuance. Né? Não, é fora Lula em 2026. Não, eu volto a dizer, fora Lula, beleza, é uma pauta, fora Lula é uma pauta genérica. Fora Lula quando? Um dia, né? Sim. Mas não é desculpa, uma punheta semântica. Fora Lula, mais 2026, pelas urnas, não pelo impeachment, ok. A pauta que deveria mobilizar as pessoas é abaixo o regime. Fora Alexandre. Isso. Já. Exatamente. O sistema abaixo o regime autoritário do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes, né? E a favor da anistia, dos presos do 8 de janeiro, pessoas que estão presas, pessoas que não fizeram absolutamente nada, estão lá presos. É contra tudo isso que a gente deve de ir para as ruas, para isso e por tudo isso, levando essa pauta contra o regime, exatamente. Apresentado pelo Moraes, que permitiu e negociou a volta do Lula à presidência, não ao poder, porque o Lula não tem poder. Quem tem poder é o Alexandre. O Lula consegue bloquear todos os seus bens? O Lula consegue impedir o Bolsonaro de viajar? O Lula consegue te jogar na prisão com base em um documento falso? O Alexandre consegue. O Lula consegue derrubar o seu perfil nas redes sociais? Quem tem poder? Poder é você fazer, é a capacidade de você fazer com que os outros façam o que você quer. O Lula tem poder? Então, meu trabalho aqui, se o fora Alexandre, se o anistia já, se o abaixo o regime não é o suficiente para mobilizar as pessoas para irem às ruas, tudo bem, vou continuar aqui fazendo meu trabalho. Que é justamente esse. Eu não sou mobilizador de rede social e não sou agitador. Eu sou jornalista. Jornalista é isso, é contar os fatos e permitir que você, das minhas opiniões, e permitir que você chegue às suas próprias conclusões. E não eu te manipular. Perfeito. Então, maravilhoso que as pessoas passem às ruas para impeachment, desculpa, é fazer o jogo do inimigo. Enquanto isso. Cara, sinceramente, bicho, eu sei que depois desse vídeo, certamente eu vou perder inscritos,
Mas na verdade eu tenho 200 mil e pouco, 200.014 inscritos, né? E meus vídeos não chegam nem a, não chega nem a 1.000 visualizações, rapaz. Esse YouTube tá de sacanagem. Mas, fora de brincadeira, cara, concordo só naquele ponto, pontualmente, naquele ponto de que não há motivos para impeachment do Lula. Aí eu discordo do Paulo Figueiredo. Motivos, há milhares. Se vivêssemos num país, um país politicamente sério e uma justiça que realmente funcionasse pela legalidade, pela lei, pela Constituição, certamente ele já estava impeachmentado. Certamente. Mas não é a questão do motivo. E sim que nós podemos, nesse tempo que ainda resta desse desgoverno, desse governo do Satanás, como eu sempre falo, podemos, de uma vez por todas, eliminar esse partido das trevas do Brasil. Porque eles não vão ter como resolver a questão econômica nesse país. Porque eles não pensam em dar um freio nos gastos absurdos, exorbitantes que eles têm. Então, daqui a mais 2, 3, 4 meses, o povo vai clamar. E aí as pessoas que elegeram esse cara vão se conscientizar. Porque eu já falei para você, a única pauta que nos coloca na mesma trincheira, tanto esquerda quanto direita, é a pauta política. Desculpa, é a pauta econômica. É a pauta econômica. E o que mais está pegando no povo hoje? O que mais está pegando no povo hoje é essa questão. Mas para nós de direita conservadores, também existe uma pauta sumamente importante, né? Que é a derrubada desse sistema autoritário que está no Brasil, ao comando do ministro Alexandre de Moraes. E para você fazer isso, você impeachment do Lula, acontece o quê? Vai mudar alguma coisa? O negócio pode piorar. Porque vai que o Lula chega como pagando de bonzinho e faz alguma aliança ou alguma... O Trump não teria motivo para de repente, negar uma visita do Alckmin como presidente do Brasil para uma conversa econômica, sobre questões econômicas. Entende? Com o Lula isso não vai acontecer. Então, assim, concordo plenamente com o que o Paulo Figueiredo diz no seu vídeo, né, no seu corte. E as pessoas têm direito de tudo aquilo que desejarem, né? O fora Lula, bacana. Fora Lula. Entende? Porque o povo não aguenta. Fora Lula. Agora, a pauta da derrocada desse sistema autoritário que tomou conta do país, encabeçado pelo Alexandre de Moraes, e anistia para as pessoas que foram presas injustamente do 8 de janeiro de 2023. Beleza? Essa é a minha opinião, concordo com Paulo Figueiredo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta aqui que é sumamente importante, vamos debater de forma educada, comportada, como sempre, né? As pessoas que me acompanham neste canal são pessoas muito educadas e a gente sempre conversa por aqui. Não tenho como responder a todos porque é humanamente impossível, né? Mas vamos manter um diálogo civilizado, como sempre. E é isso. Um abraço para todos, uma boa noite para você, fique com Deus e até um próximo vídeo.